Boa noite a todos. Hoje, mais um dia, estamos juntos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus Cristo, aos bons espíritos, né, que têm nos acompanhado, nos assistido nesse trabalho, não só no trabalho aqui, falando dos ensinos, às segundas e às quintas-feiras, 19h30, mas também o trabalho, né, que a gente tem no lar, o trabalho que a gente tem na sociedade, o trabalho que a gente tem desdobrado pelo sono, a oportunidade de aprender e servir. E hoje, então, nós falaremos sobre a parábola do credor incompassivo. E quem é esse credor incompassivo? É a humanidade, né? A humanidade que reencarna, né, tem aí sua oportunidade de existir e traz aí alguns deveres, algumas obrigações. E diante de algumas obrigações e de algumas situações, muitas vezes, não se permite a misericórdia. E aí então entra muitas vezes com uma dívida para saldar e perde a oportunidade. Então o credor incompassivo, nós poderíamos dizer que essa humanidade precipitada, né, nervosa, ansiosa, que vai trocando as coisas e invertendo o que prometeu muitas vezes e se comprometeu no mundo espiritual. Então é uma parábola que para todos nós cabe. E quando a gente vai lendo, nós vamos nos identificando nos vários pontos da parábola. Então vamos ler primeiro a parábola toda para podermos entender. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos e, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Esse um é um devedor. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Então a gente vê aí um primeiro momento, um ajuste de contas, né? O Senhor então perdoa e é movido de íntima compaixão. É o amor de Deus, o amor divino. E aí então ele é liberado, é solto, né? E aí então perdoa ali a dívida. Acontece, continuando a parábola, saindo, porém, né, do ambiente em que estava ali aquele acerto, aquele ajuste, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então a gente vê aí uma técnica de mestre, né? Jesus repete as falas, a mesma fala que o credor incompassivo teve para com o Senhor, o seu conservo, que deveria ser algo aí numa escala hierárquica, né, de trabalho, também usa a mesma fala. E aí o que acontece? Vamos ver. Rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. E aí então ele responde. Ele, porém, a conduta do credor incompassivo, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então a gente vê duas posturas, a do Senhor e a do credor incompassivo. A do Senhor liberta, solta. O credor incompassivo prende, né? E põe na prisão. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então tinha um povo ali que estava só vendo a história, né?
vendo o que estava acontecendo com o credor incompassivo e vendo o que estava acontecendo com o conservo do credor incompassivo, acompanhando o desenrolar, o desfecho da história. Então, o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe. Então, o senhor vai, chama, né, o credor incompassivo que tinha sido liberado da dívida, já estava até correndo atrás dos seus devedores, aquelas pessoas que deviam para ele, e fazendo a justiça dele. E aí então a história muda. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então o Senhor dá uma chamada no servo enquanto se colocar no lugar de atendido e atender. A consciência, né? Desperta a consciência. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, e do coração não perdoar, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Isso está em Mateus, capítulo 18, de 23 a 35. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver aquela velha lição do perdão, né? Do perdão. O que acontece com o perdão? O perdão é uma lição que Jesus, Paulo, todos são comentados em vários momentos do Novo Testamento. Mas é a nossa lição mais difícil que a gente tem. E aí, então, ele diz assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com o seu servo. Então, de vez em quando, nós somos chamados a prestar conta da nossa energia, prestar conta da nossa consciência, da nossa inteligência, do nosso conhecimento, do nosso potencial. E aí é o que acontece com esse credor. Ele foi chamado pelo Senhor. E pelo visto ele andou abusando, né, da sua riqueza, e ficou endividado na lei divina 10.000 talentos. 10.000 talentos era muito dinheiro na época, né? Era uma quantia exorbitante, para mostrar que Deus de misericórdia, né, nos permite atenuar a nossa dívida, né? No Evangelho está que nós somos recompensados o cêntuplo. Então, nosso Cristo, né, nosso Deus, nosso Pai, é um Pai de amor e é bem pródigo, né? Não tem pobreza. Nós é que ficamos mesquinhos diante das nossas coisas, vinculados às coisas materiais. Mas Deus, nosso Pai, não, né? Nos dá oportunidade sempre de rever, crescer, aprender, auxiliar, ajudar, né? E trabalhar. E aí então, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, que é a grande. E aí, engraçado que aqui ele fala assim, que a mulher, o filho, tudo foi vendido e ficaria preso na dívida. Por que isso? Porque na época de Jesus, a gente não entende isso, né? Mas na época de Jesus era muito comum as pessoas que não podiam pagar as suas dívidas transformavam-se em escravo. Então a mulher virava escrava, os filhos viravam escravo, os escravos eram também vendidos para outros e a pessoa ficava sem nada por pouca coisa, podendo ser vendidos até os seus familiares. Então era uma lei meio estranha e diferente de tudo que a gente tem hoje. Então a gente não consegue raciocinar, mensurar o valor dessa dívida, porque vai doer em todos os sentidos. Dói emocional, dói físico, né? Dói espiritual, dói de consciência, dor de várias maneiras. E também devia uma quantia fabulosa. O que quer dizer isso? Que sempre tem um prazo, cada um de nós tem um prazo para que a gente acerte as nossas contas e também vá para frente. Então, nem tudo, né, é ilimitado. Há um momento em que a gente tem que fazer rever toda a nossa condição de humanidade, de existências, onde que nós estamos vendo as nossas dificuldades perante as existências, revermos as nossas condições, o que a gente está aproveitando, onde é que a gente está caindo, qual é o nosso problema,
Por quê? Porque nós temos as nossas provas individuais. Então, a prova é essa revisão, esses ajustes que a gente faz. E aí, então, a gente lembra Pedro e Jesus, né? Porque na conversa entre eles, o que acontece? Pedro pergunta para Jesus quantas vezes deveria perdoar. E Jesus se refere a 70 vezes 7. Que quer dizer assim, perdoar infinitamente, né? Tantas vezes quantas forem necessárias. Às vezes, muitas existências, nós somos feridos ou ferimos aqueles nas mesmas provas, nas mesmas expiações, e a gente sempre tem tendência a sair com algumas dificuldades. Então, essa existência atual é a existência que a gente tem que saldar essa dívida. É isso que a parábola está dizendo. Aproveita que Jesus está dando crédito, né, para a nossa oportunidade. E aí, então, o que aconteceu? Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Então, ele encontrou alguém que devia a ele. E aí, quem são essas pessoas que nós encontramos na nossa existência que nos devem? Então, você topa com os ingratos na sua família, você topa com os ingratos no seu trabalho, você topa com os ingratos bem próximos e às vezes até desconhecidos, né, que falam mal de você, até sem você conhecer, sem nos conhecer, falam mal de nós nesse sentido. Então, os ingratos estão aí, mas ao invés da gente se ofender, né, vai para frente, se finge de surdo, como diz no Evangelho, e vai levando a vida perdoando. A gente ouvindo o Divaldo, né, quantas calúnias ele não fala, que sofreu e sofre até hoje ataques, né, de pessoas que não conhecem nem sequer o Espiritismo, nem muito menos o que ele divulga. Então, nós sempre toparemos com aqueles que vão nos criticar. E aí ele diz assim, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostando-se a seus pés, então somos nós que rogamos a Jesus, Senhor, né, me ajuda, me ampara, como que isso aconteceu, qual é a dificuldade, mas e aí quando a gente tem a oportunidade na existência de quitar essa dívida, pagar esse débito, a gente muitas vezes não se atenta para a situação. Por quê? Porque a lei divina, nós temos que ter créditos. Quando fazemos o bem, né, tem até uma fala de Emmanuel que diz o seguinte, que quando nós estamos sofrendo um processo de interferência espiritual, alguma coisa grave na nossa vida está acontecendo e que você faz o bem é o bem em qualquer momento, em qualquer situação. O bem, qualquer pessoa sabe que é bem, é o que conforta o outro, que auxilia o outro e você diz assim, puxa, acertei. Isso é o bem. O que acontece? Dizem que se você estiver em trabalho no bem e estiver sofrendo alguma coisa, Jesus manda suspender, né, a dívida e coloca lá num preguinho e deixa lá por um bom tempo, ou seja, ela vai ficar totalmente paga. E é isso que Emmanuel fala de verdade, né? Então tá lá no livro, a gente pode depois postar aí essa leitura que vai falando da misericórdia de Deus. E não foi por acaso, né? Nunca foi acaso nenhuma palavra de Jesus que ele deixou na oração do Pai Nosso, um modelo, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, é isso, é uma moeda, né, que você tem na medida em que você pratica. Quanto mais você entende, se coloca no lugar do outro e perdoa o que o outro te fez, e esse te fez, muitas vezes você não sabe, não lembra, porque pode ser de vidas passadas. O que acontece? Ele é inconsciente, mas o nosso consciente orgulhoso diz, não, eu nunca fiz nada para ele, né? Como que ele está me cobrando? Né? Quem é ele para falar assim comigo? E quando eu falo isso, eu não estou falando de gente de longe, não, estou falando de dentro de casa mesmo, né? Então, às vezes, nós somos sim os devedores e eles estão aí com os oficiais de justiça apostos, né, para nos cobrar. Mas a gente esquece que tem uma turma, né, que, como diz na parábola, está acompanhando tudo, está acompanhando a história do credor incompassivo,
que é a humanidade, que somos nós, e está acompanhando aqueles que nós não atendemos, né? Que a gente quer que pague logo para nós. E vai aí então cobrar também. Então, vendo pois os seus conservos, né, o que acontecia, o povo ficou entristecido. Mas que injustiça! Foi perdoado em 10 mil talentos e não quer perdoar 100 dinheiros. Mas e começa a praguejar, né? Isso é na terra, na humanidade. No mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual é organizado e o amor existe. Então, os espíritos, né, vêm e vão auxiliando uns aos outros. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente faz o bem a uma pessoa. Essa pessoa que é atendida tem amores. Esses amores ficam gratos a gente. E quando a gente está sofrendo, os amores de quem você atendeu vão lá pedir por nós. Olha, atende lá, fulano, é uma pessoa tão boa, ajudou meu filho ia fazer isso, ia fazer aquilo. Então, são os nossos advogados, né? Os nossos defensores da lei divina. São as testemunhas que Paulo fala. Nós somos observados por muitas testemunhas, né? Nós nunca estamos sós. Então, essas testemunhas, elas depõem a nosso favor. E aí, então, a gente vê bem isso nas obras de André Luiz, no livro Libertação, que é um pedindo pelo outro, e o espírito que é o coordenador do livro, ele tem que atender muitas rogativas para chegar na rogativa que ele queria. Então, é um exemplo perfeito de ir organizando, né, as situações para que um espírito fosse liberado de grande obsessão. E na Terra, então, vai acontecer uma coisa aqui que muitos de nós passamos. O que é? O Senhor nos entrega aos atormentadores. Então, esse Senhor que ele fala aqui, né? Quem são esses atormentadores? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou tão atormentado, ou então eu estou tão perturbado. Então, esses atormentadores podem ser muitos. Podem ser espíritos desencarnados que falam assim, você não quis receber meu filho? Tá bom, então você vai ver, né? E aí pode ser a obsessão. Porque numa das causas das obsessões é chamada obsessão simples, que são aqueles, né, espíritos que vêm muitas vezes só nos atormentar mesmo, tirar a gente do prumo, deixar a gente com dor de cabeça, ficar irritado, e eles dão gargalhada, eles só querem se divertir porque é uma vingançazinha simples, não é exatamente, né, uma coisa muito grave, mas é feito por afinidade. Então, a obsessão simples, uma das causas é a afinidade, então é aquela pessoa, aqueles espíritos que nos perturbam. Então, os atormentadores pode ser uma obsessão no mais variado grau. Depois tem as outras obsessões mais graves, que são espíritos que estão cobrando de fato uma duplicata alta. E aí talvez possa ser até uma de 10 mil talentos, mas não de 100 dinheiros, como se refere na parábola. Então, a obsessão simples é uma cobrança mínima. A dívida aí é mais por afinidade, mais por gosto, né? É uma dívida que pode ser liberado com a consciência do espírito que vem nos cobrar. Mas na fascinação e na subjugação, a dívida é alta. Então, exige de nós um amor maior ainda. E exige que a gente perdoe mais para que, a gente vá subindo o nosso crédito para poder quitar aí essa situação. Bom, mas e o que mais? O que mais é que nós vamos ver que, primeiro, Deus nos manda a lei de amor, né? A condição da gente viver sem passar pelas obsessões graves, sem passar pelas doenças graves, sem passar pelas dificuldades que muitas vezes nós vemos, com perdas mesmo, como diz na parábola, porque na parábola ele diz que mandou prender a mulher, os filhos e os bens. E a gente vê aí na Terra agora muita gente mesmo perdendo a mulher, os filhos e os bens. Mas nem precisa perder tanto para sofrer, basta um filho, né? Ou um cônjuge, que a dor já é grande. Então,
são coisas que a gente tem que sofrer na carne, muitas vezes, né? No coração, na mente, para aprender a amar, para mudar a visão da vida, né? Espiritualizar-se, aumentar, solidificar a fé. Então, é isso que essa parábola vem trazer. Porque perdoar não é dizer assim, eu te perdoo. Não, eu já esqueci isso, né? Mas e se a pessoa fizesse de novo? Como você daria a face agora? Mostraria outra face? Então, esse perdão significa perdonar, significa ir além, né? Ir além. Ir além do fato. Então, não é só perdoar. Então, eu vou dar um exemplo muito duro. Alguém que tirou a vida de um ser da nossa família. Você tem várias maneiras de perdoar. Primeiro, você deixa ele lá na prisão e quando pensa nele, deseja que ele fique por conta mesmo, né? Da dor, do sofrimento. Outra condição, a nossa condição de perdoar, né? Estou falando de nós humanos. A segunda, perdoar é pensar nele e fazer uma prece. Terceira, ajudar a família que ficou sem o que está preso, né? Porque a gente não lembra disso, todo preso tem uma família. E a via de regra são filhos pequenos, né? Porque para nós, a nossa visão terrena é muito estreita, né? Eu gosto muito daquela história do Divaldo, que ele estava atendendo uma mulher e a mãe estava chorando na frente dele porque o filho tinha sido assassinado. Eu considero essa uma das maiores dores na Terra e mais difícil de perdoar, por isso que eu estou citando esse exemplo. Então, a mãe estava chorando, e aí, quando ele estava atendendo a mulher, ela contando o caso, apareceu a mãe do que tinha matado o filho dela. Aí ela disse assim ao Divaldo, Divaldo, diga para ela que ela é uma mãe feliz, porque ela é mãe da vítima, eu sou mãe do algoz. E não sei quantos ainda ele vai matar. Então, vê, né, o que é uma visão espiritual? O que é uma luz nas nossas vidas, né? Para a gente compreender o perdão. Porque a gente não sabe nem o que é isso ainda, perdão, né? A gente só sabe o que é perdoar quando bate uma dor que você perde, né? O rumo. Aí, mas Deus queira que a gente não precise passar por isso, que é isso que ele vem dizer. Primeiro Deus dá todas as maneiras para que a gente não passe por isso. Então chega um momento que você abusa tanto do crédito e não passa de 10 mil talentos, e aí Jesus fica sem poder negociar a nossa dívida com Deus, porque Jesus Cristo é o nosso sacerdote, é o nosso mediador, é o nosso negociador, é Ele que segura de um lado, segura do outro, corre aqui, organiza a equipe para nós da terra. Então Jesus Cristo fica de mão atada, ele disse, agora é por conta da lei. Que lei é essa que o Espiritismo nos explica? É a lei de ação e reação. É a lei, né, que a gente fala, que é a lei que a gente está submetido quando não usou o amor e a misericórdia, ou seja, o perdão. E essa lei de ação e reação, que a gente pode sentir bem nos dias de hoje, né, com tanto sofrimento, não é uma punição, mas sim é algo deliberado por nós mesmos. Não tem culpado nisso, né? É nós que estamos aí crescendo. Então, esse limite do pagamento nas dívidas é essa lei de ação e reação se cumprindo, né? É a lei que nós estamos submetidos. Então, Pedro vai dizer assim, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Pedro, capítulo 4, versículo 8. Aí eu pergunto, o que é a caridade, né? Porque nós espíritas, gente, a bandeira é Deus, Cristo, caridade. Não, fora da caridade nós estamos... Mas o que é caridade, né? Porque lá no Evangelho diz assim, tem dois tipos de caridade, a caridade material e a caridade moral. A material é fácil de fazer, basta você dar uma economizada, né? Que é o que a gente está fazendo agora, ainda dá para ajudar com muita coisa. Mas a caridade moral, está lá no Evangelho, é a mais difícil de fazer.
E essa é toda hora, todo dia, todo momento, né? Se fazer de surdo, se fazer de mudo, se calar, deixar que outro fale, que tome o seu lugar. Aí você às vezes faz uma coisa, outro vai lá e diz que foi ele que fez. Ah, deixa passar, vai. Isso é caridade moral, né? Não é ser tolo, não. É ser caridoso quando você ouve alguma coisa que não devia, né? Então, isso é difícil, porque quando a gente vê o nosso condicionamento, a gente já está lá de novo, igual credor incompassivo, né? Querendo as contas pagas na hora. Então Pedro diz assim, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Então primeiro a lei de amor. Na terra era para a gente estar vivendo todo mundo feliz, sem dor nenhuma mais. Por isso a gente está vivendo um momento de ajuste do Senhor, chamando todo mundo para rever as contas. E aqueles que estão muito endividados estão pagando aí, né, porque não soube mobilizar a caridade em função da cobertura dos pecados. Esse pecado, né, não é pecado como a gente pensa, porque a multidão das pessoas que erraram o alvo, dos espíritos que erraram o alvo, ou seja, era para vir para cá, foi para cá, era para cá, foi para lá, e é um caminho que todos nós delineamos na nossa existência. Então, amigos, essa parábola tem tudo a ver com a gente, né? Tem tudo a ver com o nosso momento, tem muita coisa para a gente refletir, né? Jesus fala lindo nesses versículos, cada versículo, né, daria assim para a gente meditar semanas, né? E o que a gente vê? Fica evidente que os reajustes espirituais, né, quando governados pela lei de amor, são os preferidos, ainda que sob o peso das renúncias. As renúncias é algo que a gente não consegue muitas vezes trabalhar. Quando a gente lê os livros de Emmanuel, principalmente há 2000 anos, né, a gente vê quanta coisa Emmanuel, que era Públio Lentulus, deixou de poder quitar pelo amor, mas foi se atropelando nas dívidas até que chegou a hora, chegou aí o limite, e aí então ele é chamado ao pagamento. E aí o restante dos livros outros é ele pagando a dívida. Por isso, nós espíritas temos que ler a série de Emmanuel, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. Esses 4 livros mostram para a gente, claro, o que essa parábola quer dizer, né? Ele se comportou como servo que foi lá e pegou o conservo, sufocou, né, e meteu na prisão. E hoje ele é o nosso grande amigo, deixou tantas páginas para a gente compreender o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus. E Jesus disse para ele, ou é agora ou é daqui a 2000 anos, né? E aí há 2000 anos ele começou a grande tarefa dele de libertação e de explicação das falas de Jesus à luz do Espiritismo. Então, tudo tem seu tempo. Pode demorar 2000 anos, 3000 anos, mas chega um dia que a gente começa a produzir, porque aprendeu a perdoar. No próprio há 2000 anos ele já começa a perdoar o seu inimigo, né? O que é um grande avanço, uma grande mudança. E é isso que Jesus espera de nós, essa mudança do planeta, das nossas consciências, né? Das nossas mentes, das nossas almas. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma semana de paz, uma noite de bom sono, de muito proveito. Lembrando que segunda-feira, dia 18 de maio, estaremos aqui com a parábola dos trabalhadores da vinha, né? Trabalhadores da vinha, essa parábola que nos convoca, né, a arregaçar as mangas. Que Jesus nos abençoe a todos.